Boa noite, galera do segundo ano do ensino médio. Mais uma aula de química. E hoje, a gente está retomando, algumas habilidades essenciais. Tá? E o tema da nossa aula de hoje é como podemos diferenciar uma ligação química. Tá? E temos no chat a participação aqui do nosso amigo, professor Josimar. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui, mais uma vez, para contribuirmos aí com os estudos de todos aqueles que estão antenados nesse exato momento, interagindo aí com a aula de Química. E gostaríamos muito de receber a sua contribuição através do chat, quando a gente partir aí para os exercícios. E com vocês, o professor Toninho. Opa, vamos lá, gente? Vamos. Bom, a habilidade de hoje, galera, identificar possíveis correlações entre os modelos de ligações químicas, tá? Iônica, covalente e metálica, e as propriedades, tá, das substâncias. Então, fazer uma relação. Então, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade, condutibilidade e estado físico, não é? A temperatura e a pressão ambiente. Bom, os combinados, como é de praxe, então participar de forma ativa da aula através do chat, realizar as atividades propostas, anotar as dúvidas, pode perguntar, fiquem à vontade, e tenha em mãos o caderno aí do aluno, volume 2. Bom, tabela periódica. Galera, uma dica, que vai servir, para vocês hoje, e na série, a partir do ano que vem. Então, ó, a tabela periódica, ela é a base, tá, para o ensino da química, Então, não custa nada, tenha lá, nas suas coisas, seus materiais, a tabela periódica. Então, só para recordar, Então, é o seguinte, a gente tem, primeiro grupo, o grupo 1, a primeira coluna, os metais alcalinos, tá? O segundo grupo, tá? Os metais alcalinos terrosos. A gente tem lá berílio, magnésio, cálcio. Aqui, desse outro lado, a gente tem o quê? O boro, a família do boro, ou o grupo, do boro, e assim por diante. O que a gente nota, aqui, o que é mais importante? Nessa tabela, o que nos interessa hoje é o quê? Saber a existência dos metais e dos não metais, tá? Só que tem uma curiosidade, antes da gente começar a falar dos metais e não metais. A gente tem o quê? Uma figura super importante, que está isolada da tabela, é o hidrogênio, não é? Você vê, o hidrogênio triste, sozinho, isolado, e por quê, Por que ele está isolado da tabela? O hidrogênio, a configuração eletrônica dele, a última camada, tá? Ele apresenta um elétron. Então, por isso que ele está no grupo, 1, ou a antiga família 1A, tá? Então, mas ele não é um metal alcalino, Ele não faz parte, desse grupo metal alcalino. Então, como a figura dele apresenta características, diferenciadas de todos os grupos da tabela periódica, ele não se encaixa, então ele está aqui, sozinho, isolado, Então, só para a gente estar recordando a tabela periódica. Lembrando, metais doam, elétrons, não metais recebem elétrons. Então, vamos lá, tabela periódica, voltando. Então, as características dos metais, o que vai nos interessar aqui? Lembrando, ó, todo metal, ele tem a tendência de perder ou doar elétrons. Então, o grupo 1, tá? Ou a antiga família 1A, perde um elétron, isso é importante. Se perder um elétron, praticamente o seguinte, a carga dele, número de prótons, vai ser superior. Então, carga mais 1. Então, ou seja, o átomo é neutro, mas a partir do momento que ele perde um elétron, o que vai aqui predominar é a carga positiva mais 1. O grupo 2, ou a família antiga, família 2A, perde 2 elétrons, carga mais 2. Grupo 3, ou 3A,
perde 3 elétrons, apresenta, né, carga 3+. Ó, moleza. Então, guarde essa colinha aí. E o ametal? Bom, se o metal doa, não é, perde elétron, o ametal ele vai o quê? Vai receber, tá, esse elétron. Tá? Quando a gente fala disso, vamos associar o quê? A famosa teoria de octeto. Aquela teoria que diz o quê? Lembra, não é? Para que os átomos se estabilizem, eles devem ter o quê? Não é uma semelhança lá com os gases nobres. Na sua última camada, com 2 elétrons ou 8, não é? Por isso a famosa teoria do octeto. Ou seja, eles visam a estabilidade, não é? É isso que os átomos querem. Então, os ametais, grupo 15, tá? Família 5A. Então, é o seguinte, o próprio número, não é, identifica, tá, quantos elétrons ele tem na última camada. Então, se é grupo 15 ou 5A, então, para chegar a 8, faltam 3. Então, ganha-se 3 elétrons, logo a carga é -3. Grupo 16 ou 6A, não é, ganha-se 2 elétrons e, portanto, a carga é -2. Grupo 17 ou 7A, tá? Ou seja, ganha 1 elétron e aí a carga -1. Então, vamos ver os exemplos aqui, rapidamente. O magnésio, né? O íon magnésio é um íon positivo. Então, poxa vida, é um íon positivo, logo, ele é o quê? Um metal. Se ele é um metal, não é? Ele, no caso, é o seguinte, ele vai doar, perder esses elétrons. E esse íon positivo a gente chama de cátion. O cloro, não é? O cloreto, não é? Por que ele é um íon negativo? Porque ele é um ametal. No caso aí do cloro, não é? Da família 7A, ele ganhou um elétron. Então, aí, transformando o quê? Nesse ânion, tá? Próximo aqui. Agora, com esses conceitos, não é? Com essas dicas, agora é a vez de vocês, não é? Tá? Então, assim, 2 minutinhos aí para vocês responderem. Então, aqui nós temos, né, a participação aí, obrigado pela participação de todos, né, a contribuição para a aula de Química. Então, aqui tem várias contribuições da Prof. Sandra, Viviane, então, né, várias contribuições. Metais B, né, e A e B,
metais, C e D, não metais, né? A Sandra, né, diz aqui 2, hidrogênio, né, 1, cátion, A e B, ânion, C e D. Portanto, aqui a contribuição de vários colegas aí, né, contribuindo para a interação das aulas. O sódio, cálcio, nitreto e oxigênio. E aqui a resposta da 2 também, né, o hidrogênio, a questão aí do hidrogênio, que não está presente na tabela, ok? Passa a palavra para o professor Toninho. Opa, vamos lá, gente, para correção. Então, primeira questão, classifique o quê? Em cátions, não é? Íons positivos, ou em ânions, né? Íons negativos, né? Em metais ou ametais. Então, aqui são exemplos, não é, do que a gente pode classificar, tá? Mas a gente tem muitos cátions e muitos ânions. Então, o primeiro, não é? No caso aqui que eu tenho, né, o cátion, né, o sódio, então o próprio nome já fala, logo ele é um metal, é um íon positivo, é um metal. Na letra B, a gente tem o quê? O cátion cálcio, né, o íon positivo cálcio, né, logo, no S é um íon positivo, no caso aí ele é um metal também. E na letra C, tá, que é, no caso, né, um íon negativo, né, o ânion aí, nitreto, logo, como é um íon negativo, né, é um ametal. E aqui o óxido, tá, que é um íon, que no caso é um íon, não é negativo, é um ânion, portanto ele é um ametal. Então, deu para associar íon positivo, né, íons positivos, metais, íons negativos, ametais. 2, responda. Qual é o elemento químico que não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica? E a gente não pode esquecer, não é? O famoso, não é, elemento químico hidrogênio. Então, aqui na letra A, hidrogênio. Bom, qual sentimento, não é, em relação ao hidrogênio podemos expressar? Lembrando das competências socioemocionais, temos que associar, não é além do conteúdo, não é? O que a gente pode tirar, então? Qual é o sentimento que a gente pode expressar por esse elemento químico? Então, aqui são inúmeras respostas, né? E depende de cada um. Tristeza, não é? Compaixão, ou seja, é um elemento, não é, atípico da tabela periódica, ou seja, ele está sozinho, deslocado dos outros grupos. Então, um print aqui, galera, tá? Próximo, ligações químicas, não é? Vamos só rever aqui, tá, as características, né, fundamentais de cada tipo de ligação. Na ligação iônica, né, que a gente falou, não é assim, ou que vocês já viram, não é, em aulas anteriores, tá? O que a gente pode retomar aí? Que a gente precisa o quê? De um metal, aquele que doa, não é, o elétron, perde o elétron, e um que ganha um elétron, não é? Que é um ametal. Então, a gente tem o quê? Metal mais ametal, ou semimetal, ou hidrogênio. Então, esse metal pode fazer o quê? Uma ligação com hidrogênio, ou com semimetal, ou com o próprio metal. E aí vai formar o quê? A ligação iônica, tá? Ligação covalente é a ligação que se dá o quê? Pelo compartilhamento, não é? Vamos compartilhar. Então, eu vou o quê? Doar, e tem um outro que também vai doar. Então, vamos compartilhar. Então, lembrou em compartilhamento, ligação covalente. Então, ametal ou hidrogênio ligando a um ametal ou semimetal ou hidrogênio. Ligação metálica, não é? A gente lembra o quê? Do mar de elétrons, não é? Onde a gente tem o quê? Os íons liberando, os cátions, perdão, liberando, no caso, esses elétrons, formando o mar de elétrons, não é? Então, é um metal mais metal. Ligação metálica. Opa, guardei o conceito, galera. Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. A gente consegue, então, entender os exemplos. O gás nitrogênio, opa, ó a dica, nitrogênio é um ametal. Logo, se eu tenho 2 hidrogênios, ou seja,
dois ametais, opa, eu vou aqui, ó, metal a metal, matei a charada. Ligação covalente. Então, os átomos dessa substância se ligam através, não é, da covalência. Bom, e o cloreto de sódio, NaCl? Então, vamos, né, identificar aí. Então, o sódio, Na, é um metal, não é o sódio, e o cloro, como a gente já viu, é um ametal. Opa, só raciocinar. Metal e ametal, logo, é uma substância, não é, que apresenta o quê? Ligação iônica, tá? É isso, galera. Vamos ver aqui o próximo slide. Opa, bom, que são aqui uns exercícios para vocês poderem fazer, tá? 2 minutinhos aí para fazer, galera. Vamos. Então, aqui nós temos, né, a participação dos colegas aí, a Pro Sueli, né, A e B, iônica, o Pro João Rodrigo, né, A e B, ligação iônica, C, ligação covalente, D, ligação metálica e E, ligação covalente, né, Pro Ariana, isso, a ligação iônica B, iônica C, covalente D, metálica E, ou E covalente. A, ligação iônica, B iônica, C covalente, D metálica e E covalente. Pro Maria Carol, iônica, iônica, covalente, metálica e covalente. E aqui várias outras participações, a maioria todo nessa ideia aí, né, de iônica, iônica, covalente, metálica e covalente. Ok? Obrigado aí pela participação de todos vocês e continue aí colaborando com a gente para a aula melhorar cada vez mais. Obrigado. É isso aí, galera. Vamos lá para a correção. Opa. Então, vamos lá, né? O item A, né, a gente tem o quê? O cálcio, né, metal, e o oxigênio, ametal. Só para lembrar, não é? Quando a gente fala ametal, esse A significa o quê? De não, ou seja, não metal. Então, é o antônimo, né, de metal, é o contrário da palavra metal. Então, metal e ametal. Bom, se metal doa elétrons, não é? E ametal recebe elétrons, matei a charada. Ligação, não é? Iônica. Opa, espera aí.
Bom, ligação iônica. A questão B, não é? O que a gente percebe? Nesse composto AlCl3, o alumínio, né, que é um metal, e o cloro, um ametal, ou seja, um não metal. Bom, a gente já viu anteriormente metal, mas não metal, matamos a charada também. Ligação, não é, iônica. Beleza, galera? E o C, né, o composto C, tá? Que é o CO2, não é, o famoso gás carbônico, onde eu tenho o quê? Carbono é um ametal, não metal, e o oxigênio é um não metal. Opa, eu tenho dois ametais aqui, carbono ametal, oxigênio ametal, não pode ser ligação iônica, não é? Não, então, assim, e outras, então, qual ligação seria, né, nesse composto, não é? Um não metal e um não metal, ou seja, ambos tendem, no caso aí, a receber elétrons. O que a gente falou? De compartilhamento, não é, desses elétrons. Então, a gente lembra o quê? Da ligação covalente. Ligação covalente. O item D, eu tenho bronze, tá? No caso, né, o bronze aí, que é utilizado para fabricação, não é, de medalhas, utilizado na produção de estátuas, a gente tem o quê? O cobre, que é um metal, e o estanho um metal. Bom, metal mais metal, super fácil. Então, ligação metálica. Peraí. E o último, a água, né, o H2O. Eu tenho o quê? O hidrogênio, lembra, hidrogênio não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica. E do outro lado eu tenho o quê? O oxigênio, o ametal, ou seja, o não metal. Opa, o hidrogênio e o oxigênio, no caso aqui, ambos vão o quê? Compartilhar elétrons. Então, a tendência aqui de ambos compartilhar elétrons, logo é uma ligação covalente. Então, vamos, próxima tela. Bom, agora com uma tela aqui arrumadinha, né, pronta aí para vocês printar. Bom, classificação das substâncias, não é? Agora a gente chegou, não é, na base, né? Ou seja, o que me interessa aqui, não é, dessa habilidade das ligações, não é, iônica, das ligações aí covalentes e das ligações metálicas. Então é super importante a gente relacionar, não é, as características, não é, dessas ligações e os tipos aí de substância. Quando a gente tem substância metálica, não é, fica claro, né, óbvio, não é, que o tipo de ligação é entre metais, tá? Metal mais metal. E a característica, lembra que a gente falou da estrutura, no caso aí, o mar de elétrons, ou seja, onde a gente tem cátions, não é, que vão permitir, não é, essa liberdade aí dos elétrons poderem circular, não é, onde forma esse fluido, não é, que a gente chama de mar de elétrons. Agora, uma característica fundamental, toda substância metálica, não é, ela vai apresentar o quê? Temperaturas, não é, de fusão, temperaturas de ebulição elevadíssimas, tá? Muito altas. Então, pensou em temperatura, para esse caso, temperatura de fusão de ebulição, para substância metálica, tá? Referente o quê? As ligações entre metais. E qual seria o estado, não é, nas condições normais de temperatura e pressão? A 25 graus Celsius em uma atmosfera, os metais, não é, eles são sólidos a 25 graus Celsius, exceto quem? Uma figura importante, o mercúrio, que é um metal, só que em temperatura ambiente,
A 25 graus Celsius ele é líquido, tá? Então, guardem isso aqui, tá? Então as substâncias metálicas, não é? Com as ligações, não é? Entre metais, temperatura de fusão e ebulição elevadas, ok? Substâncias iônicas, não é? Quando a gente fala substância iônica, já vem na cabeça ligação iônica, que é uma ligação muito forte, não é? Há o quê? Uma atração eletrostática, né? Um íon positivo que é atraído pelo íon negativo, tá? Então, essa atração, que a gente chama eletrostática, não é? Uma carga positiva e uma carga negativa que caracteriza essa substância iônica. E aqui, não é? Uma semelhança, não é? Temperatura de fusão e de ebulição elevadíssima, temperatura altíssima, e tanto para, não é, o ponto de fusão, quanto para o ponto, não é, de ebulição. E assim, todas as substâncias iônicas, não é, na condição qual? Temperatura 25 graus Celsius, pressão de uma atmosfera, são todos sólidos, tá? Então, todos os compostos iônicos, não é, são sólidos a temperatura de 25 graus Celsius. Bom, substâncias moleculares. Bom, os compostos moleculares, o tipo de ligação aqui é covalente, tá? Volto a dizer, ligação covalente, compartilhamento, não é, de elétrons, tá? E aí está aqui essa característica. Logo, não é, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são temperaturas baixas, tá? Baixíssimas. E o estado de agregação, a gente vai ter o quê? Nas condições normais de temperatura e pressão, a 25 graus Celsius e a uma atmosfera, eu vou ter os 3 estados físicos, tá? Para esses compostos moleculares. Então, o gasoso, o líquido e sólido dentro dessas condições, não é? Condições normais de temperatura e pressão. Então, só para a gente lembrar, não é? Compostos moleculares ou substâncias moleculares, não é? Vão apresentar o quê? Baixa temperatura para o ponto de fusão e ponto de ebulição, por conta do quê? Apresentam ligação covalente. E a iônica? Pelo fato das substâncias iônicas apresentarem esse tipo de ligação, que é a atração eletrostática, a iônica, temperatura elevada para o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, vamos. Agora é a vez de vocês. 1 minuto para vocês responderem. Muito bem, aqui a participação dos nobres colegas, né? A Pro Ana Paula, sal de cozinha. Pro Samanta, letra A. Pro Jefferson, açúcar. Pro Antônio, açúcar, ligação covalente. Aqui temos várias, açúcar, porque é uma substância molecular covalente e iônica, né? Então, aqui a contribuição, a Pro Aparecida, açúcar, e assim sucessivamente. Várias contribuições aí. O açúcar menor, a força de interação entre as moléculas. Açúcar, ligação covalente. Ok? Então, a maioria aqui, tudo açúcar.
Vamos lá, professor Toninho. Opa, vamos então para a resolução. Bom, e aí ficou, não é esse dilema, mas vamos resolver, né? Quem funde mais rápido? Quem derrete mais rápido, né? O açúcar comum ou o sal de cozinha? E aí o segredo para responder essa questão, a gente tem que pensar no tipo de ligação. Lembrando, sal de cozinha, o NaCl, ele faz o quê? Ligação iônica. E o que a gente viu? Que nas ligações iônicas, não é? As temperaturas, não é, de fusão e ebulição são altíssimas, tá, galera? Então, quem é que derrete mais rápido? Quem vai ter o quê? Menor ponto, não é, de fusão, menor ponto de ebulição. Logo, é o açúcar, tá? Então, o açúcar, ele derrete mais rápido, tá certo? Então, vamos lá para resolução. Então, o açúcar, olha, composto molecular, ligações covalentes, logo funde primeiro. Estrutura das substâncias, não é? Então, vamos só verificar como a organização desses átomos. As substâncias metálicas, a gente já viu, o mar de elétrons, as substâncias iônicas, não é? O retículo cristalino, os cristais, não é? Ou seja, é a característica o quê? Das substâncias iônicas. E as substâncias moleculares, não é? A molécula. Bom, 1 minuto para vocês responderem essa questão, galera. Vamos lá. Obrigado aí pela participação, a colaboração. A maioria aqui, professor, responderam NaCl, sal de cozinha, alternativa B, sal de cozinha, né? Então, todos aqui, né, um cloreto de sódio, NaCl, todos foram no sal, o proantônio, o sal de cozinha, NaCl, retículo cristalino, e todos eles, ok? 100% no sal de cozinha, alternativa B. Com o professor Toninho. Beleza, né? O pessoal aí matou, né, a questão, não é? Então, né, para algum aluno, né, que ficou alguma dúvida, não é? Entre o açúcar e o sal de cozinha, só lembrar, açúcar comum, não é? A gente não fala cristais de açúcar, a gente fala o quê? O sal de cozinha. Perdão, o sal de cozinha, porque o sal de cozinha, ele apresenta o quê? Cristais, ou seja, é um retículo cristalino que caracteriza aí, não é, a ligação iônica. Então, a resposta, não é a B. Muito bem, galera. Então, vamos. Resolução. Vocês podem printar a tela. Vamos para o próximo aí. Bom, agora é o seguinte, é a sua vez. Mas antes da gente falar o tempo, eu quero que vocês prestem atenção. Tudo que a gente aprendeu hoje, não é, para a habilidade de relacionar, não é, o tipo de ligação de uma substância com as propriedades físicas, tá? Vocês vão aplicar agora. Então, o segredo é esse, não é? A habilidade de hoje, o que nós aprendemos nessa questão. Então, olhem cada detalhe, tá? Para vocês responderem e acertar, tá? 2 minutos para essa questão.
Muito bem, aqui a interação, né, dos colegas, professores, alunos também. Aqui nós temos a resposta do professor Cândido, né, aluna Laís, do Esther Garcia, lá do extremo do Grajaú, temperatura de fusão, né? A Pro Vicente, pela fusão, temperatura de ebulição e fusão, fusão e ebulição, pela alta temperatura de fusão. Então aqui a maioria altas temperaturas de fusão e de ebulição, pelo ponto de fusão e também pelo ponto de ebulição. Com base na comparação entre temperatura de fusão e temperatura de ebulição e solubilidade. A maioria está aí, né, por conta do ponto de fusão e do ponto de ebulição e também altas temperaturas. Professor Toninho. Opa! Bom, então vamos lá, galera, resolver aí esse enigma, não é? E aí eu vou colocar duas situações para aproveitar, não é, essa questão. Então, como podemos identificar, não é, um composto iônico na tabela periódica? Então, a primeira coisa, não é, lembrar, composto iônico, não é, temperatura de fusão e temperatura de ebulição elevada, não é? E o que mais? Que nas condições normais de temperatura e pressão, não é? Os compostos iônicos, eles são sólidos. Então, é aqui, não é? Olhar a tabela, é uma tabela, tá? Então, essa tabela eu vou ter que, não é? Olhar aqui e verificar. Bom, no caso, se eu olho aqui o açúcar, tá? O que eu percebo? Temperatura de fusão 185 graus, temperatura de ebulição decompõe a 250. Opa, não pode ser. Por quê? Não é? Composto iônico, não é? Temperaturas elevadas. Aí, eu vou olhando aqui, pá, bom, encontrei o quê? O cloreto de sódio. Então, o que eu percebo? Primeira coisa, o que eu posso identificar um composto iônico? Estado físico a 25 graus Celsius, eu tenho ele como sólido. É o que poderia já me ajudar aí a responder a questão. Mas só tem esse item? Não, temos outras propriedades. Temperatura de fusão, olha lá. Para eu fundir, no caso, o cloreto de sódio, fazer ele derreter, ele tem que chegar a uma temperatura o quê? Superior a 800 graus Celsius. A temperatura de fusão, 801 graus Celsius, tá? E aqui, a de ebulição. Então, beleza, galera? Então é isso. Sólido, temperatura de fusão e de ebulição ou cloreto de sódio. Prazer, tá? E é isso aí.